A graça e a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês dormiram bem? Meu nome é Ricardo Castro e eu venho trazer uma breve reflexão da palavra de Deus para o seu coração. A palavra do Senhor diz assim em Êxodo capítulo 1: Então os egípcios com tirania escravizaram os filhos de Israel e lhe amargaram a vida com dura servidão. Amém? Queridos, a palavra de Deus fala que levantou-se um rei sobre o Egito que não conhecia José, filho de Jacó. José, para quem não sabe, foi um governador de excelência, um homem usado por Deus que livrou o Egito de uma grande catástrofe. E José foi levantado como governador e só descia na posição abaixo do rei do Egito daquela época. Foi grandemente abençoado por Deus e todo o Egito por consequência da vida de José. Mas a Bíblia diz que os tempos se passaram, o povo de Israel se tornou numeroso e esse rei que se levantou não conhecia José. E ele viu que todo o povo de Israel estava se aumentando, se espalhando sobre a terra e viu que o povo era mais forte do que eles. E o rei convocou todo o seu povo e disse: olhem, o povo, os filhos de Israel, está se tornando mais numeroso e mais forte do que nós. E nós precisamos usar com astúcia para com este povo. E o rei com tirania começou a afligir o povo de Israel. Começou como vemos no texto, a colocar sobre eles feitores, o qual humilhavam, afligia o povo de Deus. E por último o rei ficou tão louco de tal maneira que ele decretou que todas as crianças do sexo masculino fossem mortas, jogadas no rio Nilo. E a gente vê a mente insana desse rei. Só que Deus escuta a voz do seu povo. Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. A Bíblia diz que quando o rei deu a ordem para matar todas as crianças, existiu um menino que nasceu naquela época chamado Moisés, o qual ele tinha a promessa de Deus. E a Bíblia diz que existiam duas parteiras. Em Êxodo, capítulo de número 1, versículo 20 e 21, diz que havia duas parteiras hebreias. E Deus foi bom para com as parteiras e aumentou seu povo de grande maneira, porque as parteiras temeram ao Senhor. E o Senhor lhes constituiu família. Essas parteiras eram parteiras hebreias. Uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Essas mulheres temeram ao Senhor. E quando era na função delas, quando visse um menino do sexo masculino, chamar um oficial egípcio e entregar a criança. Mas elas temiam a Deus. Elas temiam ao Senhor de sobremaneira, que foram fiéis a Deus. E Deus não desampara e Deus não esquece daqueles que são fiéis a Ele. E Deus foi bom e abençoou grandemente elas, constituiu-lhes família. Deus, além de ser um Deus bom, Deus é um Deus que é bom para aqueles que o temem, aqueles que o obedecem. Deus é um Deus resgatador. Deus viu que o povo de Israel estava sofrendo. Só que algo que nos chama a atenção é que o povo clamou a Deus. E Deus ouviu o clamor do povo de Israel. Êxodo capítulo de número 6 diz: Portanto, diga aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, vou tirar dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Amém, queridos? Deus ouviu o clamor de Israel, e aquela criança que as parteiras pouparam a vida, ele cresceu, se tornou um adulto e Deus tinha um propósito para a vida dele.
E esse propósito era, através desse homem, Deus tirar o povo de Israel. Constituiu essa criança, esse adulto, em um líder para o seu povo. Deus é um Deus resgatador. Deus ouve as nossas orações. Eu não sei qual a aflição que você está passando no momento, mas Deus escuta e nada passa despercebido aos olhos de Deus. Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandiosas que você não sabe. Segundo Crônicas 7:14, Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, jejuar e prantear, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu perdoarei o seu pecado e sararei toda a sua terra. Para finalizar, eu quero dizer para você que Deus é um Deus do impossível. Deus, ele é bom para os que temem. Deus é um Deus resgatador. E Deus é um Deus do impossível que te livra do mal. Em circunstâncias da nossa vida, nós vemos o trabalhar de Deus. Muitas das vezes a gente ainda continua aqui descrentes com toda a manifestação que nós vemos de Deus. E não entendemos que tudo aquilo é a graça de Deus sobre a nossa vida. Porque se fosse da vontade de Deus, se fosse derramada a justiça dele, nós seríamos consumidos com a sua ira, com a sua justiça. Então nós precisamos entender que Deus é um Deus impossível. Deus cumpre o que Ele diz. Ele disse aqui em capítulo 6 que Ele ia libertar o povo de Israel. No capítulo 14, quando o povo se encontra diante de uma situação estreita e perigosa, o povo começa a retroceder e não vê todos os milagres que Deus tinha feito na vida deles até livrá-los da mão do faraó. Só que em Êxodo, no capítulo 14, diz: Moisés, porém, respondeu ao seu povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão o egípcio que vocês estão vendo hoje, e o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Amém? Aqui é uma palavra de fé. O povo estava entre o mar vermelho e o povo egípcio estava atacando ele por trás. Eles se viram num beco sem saída e começaram a murmurar contra o seu líder. E Moisés clamou ao Senhor. Só que Moisés lhes deu um aviso dizendo: não tenham medo, fiquem firmes. Querido, não importa a situação que você passe, não importa a provação que você está passando, fique firme, porque o Senhor lutará por você e Ele te livrará de todas essas aflições. Eu não sei qual delas são, mas fique firme no Senhor. Mas para ficar firme, você precisa estar enraizado no Senhor, você precisa ter fé. É por isso que o capítulo 11 de Hebreus diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Glória a Deus. Eu queria dizer para você: tenha fé em Deus, não desista, fique firme. O Senhor é um Deus bom para os que temem. O Senhor é um Deus resgatador, que ouve as suas aflições, que ouve as suas provações, que ouve as suas dificuldades, que ouve os seus lamentos, os seus choros, os seus prantos. E Deus é um Deus libertador, que te orienta a permanecer firme e crer na palavra dele, que ele é um Deus do impossível. Que o Senhor te abençoe e que o seu dia seja abundantemente agraciado, cheio de paz, alegria, em nome do Senhor Jesus. Amém.